Olá, turma! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa será a nossa nona aula da semana 9. Já estamos na semana 9, turma. E vejam só, assim como na aula 8, a nossa proposta para a aula de hoje será também correção de exercícios. Tá? Consolidando as duas sequências didáticas, tanto a sequência didática 1 quanto a sequência didática 2, ok? É um prazer estar com vocês novamente, né? Toda semana nós temos 3 encontros e os nossos encontros são muito produtivos. Nessa tarde de hoje, aproveito para saudar aí os vossos queridos que possam estar acompanhando a nossa aula de história. E confesso, se não é a melhor aula do CMB, é a melhor aula da companhia, tenho certeza disso. Vamos lá? Estão todos prontos? Então, como eu coloquei para vocês, essa será a nossa aula de correção de exercícios sobre a sequência didática 1 e 2. Nessas sequências didáticas todas, nós trabalhamos com o conceito de Idade Média, como que ela surge, vocês se recordam, né? Como ela se consolida, de que povos essa Europa medieval se consolidou, se formou e etc. Então, a nossa ideia nessas duas aulas para consolidar os assuntos é realmente tirarmos todas as dúvidas, até porque a nossa correção de exercício ela é uma correção / revisão, uma vez que a professora assim esmiuça bem todos os temas. O nosso propósito é levá-los aí ao 10, é fazê-los gabaritar a prova, ok? O nosso propósito, anote isso, o propósito da minha professora é me fazer gabaritar. Como? Aprendendo conteúdo, porque há uma riqueza de detalhes muito grande em todas as aulas, em todas as explicações. Havendo dúvidas ainda, eu sugiro que você acesse o nosso AVA, vai lá, corre, acessa o AVA, registra sua dúvida no fórum. Para cada sequência didática, a professora tem criado um fórum onde você pode registrar ali as suas observações, as suas dúvidas, os seus apontamentos, as suas considerações. Por que é importante usar o fórum? Porque o AVA já não tem mais aquela função de mensagem. Então, o nosso meio oficial de contato será através do fórum. Então, havendo dúvidas, fala com a professora no fórum, ok? Para cada sequência didática, um fórum específico. E ali você registra a sua pergunta, ok? Vamos lá, então? Avançando. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de dizer que as perguntas referentes a essa correção de exercício está lá no AVA, então acessa lá o AVA e você vai encontrar a nossa correção de exercícios. E de todas as aulas até agora estudadas, elas estão ali, é só acessar uma pastinha que a professora cria e tem nela todos os PDFs referentes às sequências didáticas estudadas. É importante baixar os PDFs, uma vez que esse conteúdo, ele é um conteúdo do 7º ano, que está na nossa sequência didática, ou seja, no documento oficial da escola, mas não está presente no livro de vocês. Então, é preciso usar bem o conteúdo, é preciso usar bem, ler bem o material postado, dar bastante atenção para os slides e, havendo dúvidas, pergunta à professora. Entra lá, eu fico muito contente de interagir com todos vocês. Feita todas essas considerações iniciais, agora sim, efetivamente, vamos à aula, vem comigo. A pergunta 1 diz: o episódio em que Carlos Martel conteve o avanço muçulmano sobre a Europa em 732 foi conhecido como? Qual o nome desse episódio, né? Batalha do Ácio, A. Guerra das Duas Rosas, Cruzada dos Reis, Guerra da Reconquista ou Batalha de Poitiers? Qual é a resposta, turma? Vamos ver lá então? Isso, letra A, Batalha de Poitiers. Se recordam que nessa batalha, o que ocorreu? Os muçulmanos
eles avançavam, já estamos aí no século 8, e aí, nesse momento, lá no Oriente Médio, os caras estavam numa verdadeira jihad. E nessa jihad, por orientação aí do próprio Maomé, a professora já explicou sobre isso, na revelação, Maomé disse que Alá os haviam exortado a expandir o islamismo, a crença no Deus único, que para os muçulmanos é Alá. E aí essa crença, essa disposição para essa conversão da humanidade ao islamismo, os muçulmanos empreenderam uma campanha de conversão, tomando conta ali da Ásia, do norte da África, alcançando inclusive a Europa. E a professora já mostrou esse mapa. E na sequência didática 3, que falaremos sobre o islamismo, pode ter certeza, galera, vai ter muita cor, vai ter muita imagem, vai ter muita fotografia nessas aulas. São aulas bem legais. Não perca nenhum momento. Tá? Então, a Batalha de Poitiers ela foi importante porque a partir desse momento, Carlos Martel ele conteve ali na Europa o avanço muçulmano que já estava bem crescente. Nós já vimos isso no mapa, então o islamismo cresce muito Europa adentro. Lembrando que eles já tinham conquistado o norte da África e boa parte da Ásia, alcançando inclusive até a China. Ok, pergunta 2. Dentre os reinos bárbaros surgidos após as invasões germânicas e o fim do Império Romano, o reino franco foi o mais importante. A pergunta é: por que esse reino foi tão importante? Letra A, se liga. Quem já respondeu? Quem respondeu corretamente, vamos conferir. Se você não acertou, se liga, porque com certeza nós já falamos e muito desse assunto. A, os reinos francos, né, ali, os grupos de tribos que compuseram aí esse reino, se converteram ao cristianismo e defenderam o Ocidente contra a invasão dos muçulmanos. B, esse reino franco promoveu o desenvolvimento das atividades comerciais entre o Ocidente e o Oriente através das cruzadas. Muito interessante essa perguntinha, essa resposta. Nesse período, a sociedade feudal atingiu sua conformação clássica e o apogeu econômico-cultural, muito suspeito também, né? Houve uma concentração do poder e viveu-se um período de paz. Sentia assim um clima zen, né? Um período de paz externa e interna que permitiu controlar o poder dos nobres sobre os servos. O que vocês acham? Comenta lá no chat qual é a resposta. Corre lá, a professora está acompanhando. Acho que eu vou, a partir de agora, registrar o número dos que mais perguntam, mais participam, né, turma? Vamos lá. Os reis francos conseguiram realizar uma síntese entre a cultura romana e a oriental, que servia de inspiração ao renascimento cultural do século XIV. Essa também é muito boa. O que vocês acham? Qual é a resposta? A, B, C, D ou E? Vamos lá? Barararã. Resposta A. Os francos se converteram ao cristianismo e defenderam o Ocidente contra o avanço do muçulmano. Muito bem, essa é a resposta correta. Quem respondeu tranquilamente, meus parabéns. Por que as demais estão erradas? Certo? A letra B tem um erro, porque eles desenvolvem atividades comerciais, mas não foi através das cruzadas. As cruzadas vão chegar um pouquinho depois. Letra C está errada porque o apogeu da sociedade feudal clássica acontece a partir do século XIV. Ele surge a partir do século XII e se estende até o século XIV.
Letra D, tá errada. Por quê? Houve concentração política? Houve. O cara se tornou até imperador, não esqueçam disso. Viveu um período de paz interna e externa? Não. Não, porque os árabes estavam ali no encalço, né? Os árabes eram o calcanhar de Aquiles da Europa, então não houve paz externa, galera, tá? E sim, o erro da letra E é porque eles conseguiram realizar uma sim, aí a viagem foi grande, né? Quem elaborou a pergunta fez uma viagem bonita, mas está cheia de erros, tentando convencê-los de que estava correta. Eles realizaram uma síntese entre o Oriente e o Ocidente? Não havia nem conversa entre o Ocidente e o Oriente. Essa síntese entre o Oriente e o Ocidente se deu lá na Grécia, tá? Na Grécia clássica e helenística. Não confundam os negócios, tá? Então a viagem, tanto para o passado quanto para o presente, foi bem intensa. Avancemos então. 3. Foi um sistema político, social e econômico que se instalou na Europa durante a Idade Média. Facinho, galera. Fácil. Isso que estamos perguntando foi um sistema político que se instalou na Europa durante a Idade Média, que durou 30 dias? Não, 1000 anos. Caracterizado, olha, a professora falou, exortou em uma das aulas sobre isso, na aula 7. Descentralização do poder. Não esqueça. O que foi isso? Capitalismo? Feudalismo? Islamismo? Acho que foi o islamismo, galera. Judaísmo e comunismo. É muito ismo para nossa continha, né? Confessa. Quem respondeu? Corre lá no chat. Estou só verificando. São 9 perguntas. Eu quero saber quem responderá corretamente. Pelo menos 8. Quem gabaritará? É a pergunta. Vou registrar o nome de quem gabaritar. Vamos lá. Qual é a resposta? Feudalismo. Muito bem. Parabéns para quem acertou a resposta. Meus parabéns. O feudalismo foi exatamente um modo de organização econômico, político e social que se instala na Idade Média. Um sistema político e econômico baseado nas relações de suzerania e vassalagem. Não esqueça disso. O capitalismo vai surgir alguns séculos depois na Europa, especialmente ali na Inglaterra, a partir da Revolução Industrial. Islamismo é uma religião que surge no século VII no Oriente Médio, o judaísmo é uma religião muito antiga e o comunismo vai surgir na Europa Oriental, mas já no século XX. Ok, então avançando aí. 4. Na Baixa Idade Média já falamos sobre isso também. Se liga, a Idade Média foi um período de 1000 anos, dividida entre alta, quando ela surge e se consolida como um sistema que vai do século V até o século X. Esse século X foi chamado de Idade Média Central e Idade Média Baixa ou Baixa Idade Média são os anos finais dela, já século XIII e XIV. Então, Alta Idade Média, Idade Média Central e Baixa Idade Média. Então, Baixa Idade Média é o declínio. Pensa baixa, declínio. Não pensa assim. Deixa eu confessar para vocês uma coisa. Quando eu estava na universidade, que chegou nesse negócio, eu sempre pensava que a Baixa Idade Média, pode rir da professora, a Baixa Idade Média equivaleria ao período que ela estava começando. Mas eu ficava danada, porque eu trocava o meio pelo fim. Olha, a professora, não vou dizer quanto tempo tem, porque já faz um tempinho, foram muitos anos da faculdade. Bom, vamos lá então. Então, na Baixa Idade Média, ou seja, no período do declínio da Idade Média, a sociedade feudal era essencialmente agrária. Ou seja, a terra era a maior riqueza que alguém poderia possuir. Falamos disso na aula 7. Se liga, havendo dúvidas, clica na aula, uma aula maravilhosa. Ou seja, a terra foi a base econômica do sistema feudal. E essa, uma das características a ser reconhecida no feudalismo europeu é, letra A. As sociedades eram semelhantes ao sistema de castas. Será que estamos na Índia e não nos avisaram? B. Os ideais de honra e fidelidade vieram das instituições dos hunos. Será se voltamos para a Ásia? C. Os vilões eram
servos que estavam presos a várias obrigações, entre elas pagamento anual de captação, talha e banalidades. D. A economia do feudo era dinâmica, estando voltado para o comércio dos feudos vizinhos e as relações de produção eram escravocravas. Qual era a resposta? Ah, tá. Ó, a resposta é a letra C. É porque essa numeração aqui, essa ordem, ela é automática e mudou para o automaticamente. Mas sim, C. Entre as obrigações, eles estavam presos à terra certinho. Tinham várias obrigações, como pagamento anual de captação. Essa captação seria talha, banalidade, corvéia, incluso o dízimo às igrejas, que era obrigatório, era uma taxa, né, um tributo. 5. A Igreja Católica se tornou uma instituição poderosa durante a Idade Média. A respeito das características da Igreja no período medieval, é correto afirmar que, durante a Idade Média, letra A Igreja preocupava-se unicamente com a espiritualização das pessoas. B. A Igreja Católica, no período medieval, incentivava as pessoas a buscarem a riqueza material através do lucro. C. Na Idade Média, a Igreja se consolidou como uma instituição, como a principal instituição e a maior proprietária de terra da Europa. D. A Igreja possuía muitas terras na Idade Média, porém não cobrava os impostos dos camponeses que trabalhavam em suas terras. E os membros da Igreja Católica concediam indulgências apenas às pessoas que praticavam boas ações. Qual a resposta correta? A, B, C, D ou E? Corre lá no chat agora e responde. Vamos lá? Qual a resposta? É só colocar a letrinha, não custa. Letra A. Não é a letra A, turma. Principal instituição das terras. Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui, né? Que bagunçou o negócio. Ok. Letra C. Letra C é a resposta. Esse auzinho automático bagunçou meu slide. Não gosto disso, mas já estamos com 17 minutos de aula e eu não posso voltar atrás. Certo? Então, a resposta é a letra C. A Igreja Católica se consolidou como a principal instituição e a maior proprietária de terras da Europa. Por que as demais estão erradas? Porque durante a Idade Média ela se preocupou exclusivamente com a espiritualização das pessoas? Não, a letra A está errada porque a igreja tinha um papel político muito grande durante a Idade Média. Teve um papel político. Esse papel político da Igreja Católica só vai diminuir quando do rompimento da igreja com as monarquias. Já no início do absolutismo, a partir da França, esse movimento vai surgir, tá? Então a igreja vai se separar já no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, com o surgimento a formação dos estados modernos. B. Por que está errada? Ela se incentivava as pessoas a buscarem riqueza material através do lucro. Muito pelo contrário, a usura, né? A prática do empréstimo a juros era a razão de condenação para a Igreja Católica, era pecado grave. A igreja condenava a prática da usura, ou seja, a obtenção do lucro por meio de empréstimos de dinheiro. Então, a usura, guarda essa palavra, era pecado. A letra C, sim, está toda corretinha. Lá no gabarito, só a letra que está errada, mas a resposta é a letra C. Letra D, a igreja possuía terras, porém não cobrava impostos? Errado, ela possuía terras e cobrava impostos. E a letra E está errada porque ela concedia indulgências apenas aos que praticavam boas ações? Não, porque as indulgências
eram cobradas, havia um pagamento por ela. Então, mesmo que o indivíduo não tivesse lá uma vida a mais reta possível, conseguindo pagar a taxa, conseguia também a indulgência. Avancemos. Identifique a resposta errada e corrija no seu caderno, tá? Tá vendo? O Azinho automático bagunçou o negócio. Vamos lá. Letra A. A corvéia era a obrigação de trabalhar de graça para o Senhor 2 ou 3 dias por semana. Além de cuidar das plantações do Senhor, o servo devia construir ou consertar caminhos, reparar pontes, cortar e carregar madeira, etc. Tudo que o servo produzia nesses dias era do Senhor. Correto ou errado? Não sei. Talha, a obrigação de dar para o Senhor cerca de 30% ou 40% do que era produzido no manso servil. Lote reservado a seu uso próprio. Banalidades. Pagamento em produtos que os servos deviam ao Senhor pelo uso do forno, do boinho, da prensa, etc. E dízimo, 10% da produção na forma de imposto de renda era pago ao Estado. Qual a resposta? Onde está o erro? Você tem que ser prático. Vamos ver lá? Seria, no caso, a resposta correta seria a letra D, tá? A resposta que você deveria marcar seria a letra D. Ela tem um erro. Qual é o erro? Que esse dízimo era pago à igreja e não ao Estado. Então, a resposta correta seria 10% da sua produção na forma de imposto pagos à igreja. Corrija aí, pagos à igreja. Não esqueça de que esse azinho, ele aparece aí porque é uma programação automática, mas diz respeito à resposta à letra D. Avancemos então. Sobre a sociedade feudal. Acorda, você que está aí cansado, acabou de almoçar. Levanta, toma uma água, lava o rosto e vem para a aula. Acorda para isso, porque as nossas aulas não é só correção de exercício, repito. É revisão e a nossa meta é que você gabarite a prova. O nosso objetivo é que você gabarite a prova, então não esqueça disso. Qual a sua meta? Repita comigo, gabaritar a história. Qual a sua meta? Gabaritar a história. Repita isso, faça um mantra. Gabaritar a história. Vamos lá então? Ok, questão 7. Sobre a sociedade feudal. Ela era justa? Olha, gente, vamos entrar aí no mundo zen. Ela era justa, pois todos possuíam os mesmos direitos e deveres. Muito bonita, muito romântica, muito cor-de-rosa essa resposta, né? Se você fosse fazer a prova, você marcaria ela? De cara, não sei se você marcaria, né? Tá muito paradisíaca, né? B. Ela era dinâmica, pois era muito fácil uma pessoa passar de uma camada para outra. Gente, quem já ouviu minhas aulas, assistiu às aulas, eu tenho certeza que sabe a resposta. C. A maior parte da sociedade era composta por nobres, reis, senhores feudais e cavalheiros. A maior parte, ou seja, aquela parte da pirâmide que tem mais pessoas. Sei não. D. Ela era hierarquizada com pouca mobilidade social. Havia os que trabalhavam, os servos e camponeses, e os que oravam, o clero, e os que guerreavam, a nobreza. Ah, mas também tá na cara, né, turma? Quem respondeu? Corre lá no chat, diz a resposta, professora. Tô aqui anotando o nome de vocês. Quem corrigiu, vai lá. Quem respondeu corretinho, marca para a professora. Resposta correta. Resposta correta, letra D. Novamente, o nosso A perturbando o nosso juízo, né? Letra D. Ela era hierarquizada e com pouca mobilidade social. Essa letra já diz o erro de todas, já mostra o erro de todas as demais letras. Ela era justa? Não. Os indivíduos possuem direitos, gente. Direitos sociais só vieram surgir na Europa no século XVII. Esquece isso, não tinha direito. Tinha deveres, muitos. Ela era dinâmica? Nunca. Quem nascia servo, morria servo. Quem era nobre, morria nobre.
A maior parte da população, na maior parte, naquela pirâmide social, a maior parte dela era composta por composta por trabalhadores. Quando a gente... Tô tentando pegar meu pincel, você acredita nisso? Turma. Ok. Com muita dificuldade, 2 anos depois, consegui. Só para mostrar para vocês um detalhe nessa resposta. Ok. Vejam só, o erro é que o seguinte... Veja, quando a gente fala a maior parte da sociedade era composta, estou aqui ao vivo desenhando a pirâmide. Então, veja só, a maior parte dessa pirâmide é essa aqui embaixo, confere, ó. Confere? Então, tá. Essa maior parte aqui da pirâmide, ela era nessa parte que nós vamos ter, então, camponeses, agricultores, trabalhadores, servos e escravos. Então, a maior parte dessa pirâmide era composta por nobres? Não. Aqui vai estar o rei e aqui nessa aqui vai estar a igreja e aqui do outro lado o clero, os nobres, aliás. Então, o rei em cima, claro que é a partir do século XIII, tá? Aqui logo embaixo nós vamos ter nobres e igreja. E, por fim, no futuro, nós vamos ter artesãos aqui. O que eu quero mostrar é que, nesse momento, já que estamos no declínio da Idade Média, essa informação aqui, a base social europeia, era composta por trabalhadores, camponeses, escravos, servos e etc. 8. As cruzadas tiveram consequências importantes. Sobre cruzadas, nós haveremos de ter uma aula específica lá na frente, quando voltarmos a falar de Idade Média, porque na próxima sequência didática nós vamos para o Oriente Médio. A gente sai um pouquinho da Europa e a nossa viagem, nessa viagem cavalheiresca, essa viagem nos conduzirá à Península Arábica. Conheceremos um pouco dos árabes, da religião muçulmana, dos beduínos e etc. Ok, então as cruzadas tiveram consequências importantes. E aí a resposta é, entre elas, que consequência importante nós precisamos destacar? As cruzadas promoveram centralização da administração e da justiça na mão dos senhores feudais. O êxito das expedições, ou seja, o sucesso, traduzindo a palavra êxito, né? O sucesso das expedições em defesa da Terra Santa foi uma consequência importante. C. O fortalecimento do domínio feudal na esfera econômica. O estabelecimento de rotas comerciais, territoriais e marítima entre Oriente e Ocidente. Ou a decadência da burguesia que não retomou os seus investimentos, retomou no movimento cruzadista. Qual a questão? Essa parece um pouco mais difícil porque nós não entramos com profundidade ali nas cruzadas, mas se você viu nossas aulas, você consegue responder plenamente. Qual é a resposta? Corre no chat e fala para a professora. Sim, letra D. Agora sim, o nosso azul não apareceu porque a professora conseguiu transformar no D aí. Restabelecimento das rotas comerciais e territoriais marítimas entre Oriente e Ocidente. Muito bem, por que as demais estão erradas? Houve centralização política e da justiça. Essa centralização política não aconteceu nesse sentido. O senhor feudal tinha poder político e de justiça, uma vez que ele administrava e também julgava os seus moradores, mas a Europa feudal é marcada pela descentralização, uma vez que cada senhor feudal administrava seu feudo. Então, a banana aqui nessa resposta é a palavra centralização. Se fosse descentralização, estaria correto. Gente, se liga nesses trenzinhos para a hora da prova. Se você escorregou agora, se liga. 2. O êxito da expedição em defesa da Terra Santa. As cruzadas, a primeira eles tiveram, mas lembra, eles conquistaram a Terra Santa e logo depois os árabes tomaram de volta.
Falamos isso na nossa aula. Houve fortalecimento e domínio feudal na esfera econômica? Fortalecimento do domínio feudal? Não, o fortalecimento foi econômico, mas não do senhor feudal. Bom, e a decadência da burguesia que não retomou seus investimentos? Ao contrário, a burguesia se fortaleceu com as cruzadas e assim, resposta correta, letra D. E dessa vez o Azinho não nos pegou porque consegui editar. Ok, e por fim, já encerrando nossa aula, a questão 9, partindo do seu conhecimento sobre o feudalismo, né? Divisão social, senhorio e obrigações, explique o que era. Talha, o que você vai precisar fazer? Uma associação entre o conceito e a palavrinha. Talha, banalidade, corvéia, manso servil, manso senhorial, terras comunais. Ok? Então, você olhando o conceito, você vai colocar ali dentro. E a pergunta é, terra destinada aos camponeses. Nessa parte, os camponeses podiam cultivar os alimentos para garantir a própria sobrevivência, mas deveriam pagar taxas ao senhor pelo uso da terra. Isso é o quê? Eram pastos, bosques e os terrenos baldios utilizados pelos senhores e pelos camponeses. Os moradores aproveitavam as terras comuns para a pastagem dos animais. O que é isso? É talha, banalidade, corvéia, manso servil, senhorial, terra comunal. O texto diz a resposta. Era um tipo de taxação paga em produtos. Qual é a resposta? Era uma parte reservada à exploração exclusiva do senhor. Olha, muito fácil, né? Porque lá na palavrinha, que é uma palavra, não vou nem dizer assim, é uma palavra, são duas palavras, é como se fosse uma palavra compostinha ali, né? Tem a resposta. Entrega para o senhor feudal parte do produto que cultivavam ou dos animais que criavam. E, por fim, a obrigação de trabalhar no manso senhorial gratuitamente 2 ou 3 vezes por semana. Vamos às respostas? Paranã. Quem acertou, corre lá no chat. Certo, muito bem. Letra D, manso servil. O manso servil eram as terras destinadas aos camponeses. Nelas elas podiam trabalhar e cultivar os próprios alimentos, alimentos da sua sobrevivência e da sua família. Certo. Terras comunais. Essas terras comunais eram as terras de uso comum. Comunais vem de comum, tá? Vem de comum. Então, eram as terras destinadas aí ao uso geral, né? A galera toda podia usufruir dessa terra. Se tinha um rio, podiam pescar sem ser ali cobrados por isso. Bom, era um tipo de taxação paga em produtos. B, banalidade pelo uso do forno. Então, a banalidade era a taxação pelo uso do forno e etc. O manso senhorial já dá a resposta. Terra reservada à exploração exclusiva do senhor feudal. Lembra, eu mostrei até a foto do feudo, né? Então, aquele território ali perto do castelo eram as terras senhoriais, era o manso senhorial. E por fim, letra A, ali vai ser então a talha. A talha era uma entrega ao senhor feudal de parte dos produtos que cultivavam ou dos animais que criavam. E por fim, a obrigação de trabalhar, a banalidade, a corvéia, era a obrigação de trabalhar no manso senhorial gratuitamente. Então, os indivíduos tinham muitas obrigações na Europa feudal. Eu não incluí aqui a taxação do dízimo, porque ela não era pago ao Estado, né, ao senhor feudal, mas à igreja. Ok? E aí ficamos por aqui. Um beijo grande no seu coração, fique em paz e nos vemos na sequência didática 3, onde nelas estudaremos o mundo, a civilização islâmica ou o mundo islâmico, como você queira, tá? É isso aí, obrigado pela companhia, fiquem bem, proteja-se e se puder, fique em casa. Nos vemos logo, tchau!